Fala, doutores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu quero compartilhar com os doutores um assistente que eu criei, que cria prompts infinitos, seja para qualquer tarefa ou área do direito que o doutor, a doutora precise aí criar um assistente, ou, no nosso caso aqui, o que a gente vai focar muito, um chat inteligente. Fica até o final desse vídeo para não perder a oportunidade de entender como funciona um bom prompt robusto, como criar os seus próprios prompts e ter aí acesso a esse assistente gratuitamente, beleza? Mas antes, aquele recadinho que eu sempre dou no começo, que é se inscreva no canal, beleza? Compartilhe esses vídeos aí no grupo que os doutores participam com outros advogados e vamos levar aí a ideia do ChatGPT, das automações, para o máximo aí de advogados possível. Também participem do meu grupo VIP. Aqui embaixo eu vou deixar o link para os doutores entrar. Por lá eu compartilho vídeos novos, notícias sobre os IAs. Tudo que eu estou estudando eu compartilho gratuitamente lá. E se o doutor, a doutora precisar de um suporte mais individual, é só participar aí da minha mentoria gratuita. Durante 1 hora eu vou treinar a sua equipe a como começar a utilizar o ChatGPT da maneira certa aí no seu escritório. Beleza? Então vamos para o conteúdo que é o que interessa aqui. Doutores, é muito importante a gente saber conversar com uma inteligência artificial. Então, esses modelos de linguagem que a gente chama, ChatGPT, Google Gemini, eles são modelos de linguagens grandes. Então, o que acontece? O prompt nada mais é a linguagem que esse modelo entende. Então, quanto mais assertivo a gente for, quanto mais a gente conseguir dar o comando para essa máquina aqui, melhor vai ser a nossa resposta. Então, o ChatGPT e as outras LLMs são capazes de nos ajudar no que a gente quiser. Independente da tarefa, independente do que o doutor e a doutora precise, ele é capaz de fornecer para a gente uma assistência muito grande. Mas a gente precisa saber perguntar. Então, para dar aqui um alinhamento, né, de conhecimento aqui para todo mundo, nós vamos aqui, eu fiz alguma colinha aqui para ele, ó, para a gente poder entender o que é prompt. Então, nada melhor do que perguntar para o próprio ChatGPT. Então, para a gente ganhar tempo, eu copiei aqui, fiz um rascunho, e aqui, ó, pedi para ele nos falar o que é prompt, de uma maneira bem simples, e como se eu fosse um advogado que não soubesse nadinha sobre prompts e LLMs. Vou vir aqui no ChatGPT e vou fazer a pergunta. E ele vai nos dar uma resposta aqui de como que a gente deveria falar com ele para ele poder otimizar para a gente a resposta. Então, muito simples. Vou te explicar de forma bem direta, como se fosse um advogado que está começando a entender o mundo do ChatGPT e automações. O que é prompt? Um prompt é uma instrução que você dá para uma inteligência artificial como o ChatGPT para que ela realize uma tarefa específica. É como se você estivesse pedindo para o ChatGPT escrever algo, pesquisar uma informação ou até mesmo preparar um documento jurídico para você. Quanto mais claro e detalhado for o seu prompt, melhor a resposta que vai receber. Então aqui ele dá ainda mais algumas dicas de como criar um prompt jurídico perfeito. Ser específico, inclua contexto, defina o formato, use referências, peça revisões. Então, o que eu pensei? Se o ChatGPT é capaz de criar qualquer coisa que a gente queira aqui dentro, quer dizer, eu posso pedir para ele realizar uma tarefa para mim através de um assistente, por que não criar um assistente que cria outros assistentes? E aí surgiu a ideia do mestre dos prompts jurídicos. Então, os doutores não precisam mais se preocupar, quando utilizarem aqui essa ferramenta, a pensar a forma da escrita que vai ser feita para poder criar aí o seu assistente ou o seu chat inteligente. Aqui nessa aula a gente vai criar um chat inteligente e eu vou soltar um próximo vídeo aqui criando realmente um assistente jurídico automatizado. Então, existe uma diferença muito grande quando a gente usa o ChatGPT e cria um assistente. Mas aí, no próximo vídeo, nós vamos criar um assistente do zero, colocando nele
uma inteligência própria, uma base de conhecimento própria, menus de automação e tudo passo a passo. Vamos focar aqui, criar o que eu chamo de chat jurídico inteligente, e os doutores vão entender no final. Então, utilizando aqui essa ferramenta, o que vai acontecer? Se a gente der um oi aqui para ele, ele vai nos dizer o que ele pode fazer. Olá, eu sou o mestre dos prompts jurídicos. Por favor, anexe um PDF ou me explique o caso ou tarefa que precisa de ajuda. Então, o que acontece aqui? Aqui, se eu tivesse um caso específico, uma análise de documento específica ou qualquer coisa, eu teria que ficar pensando como pedir para o ChatGPT. Aqui ele entrega automaticamente. Fiz também uma cola aqui bem rapidinho, por exemplo, de um caso trabalhista. Só pelo relato dos fatos. Eu não vou incluir nenhum documento, obviamente, e nada, para a gente fazer um teste aqui muito rápido para os doutores verem. Só pelo relato dos fatos. Me ajude na defesa desse cliente. Fui mandado embora, sem receber os direitos, como se fosse uma mensagem aqui de WhatsApp, uma mensagem de e-mail, enfim, né? E o meu patrão me acusa, ó, aqui ainda está errado aqui, me acusa de roubo, me ofendeu e mandou eu ir atrás dos meus direitos, se eu quiser receber alguma coisa. Os doutores devem receber várias mensagens como essa, todos os dias perguntando sobre um caso e, enfim, e acaba tomando muito tempo. Então, a gente vai pegar essa aqui, que seria um prompt bem mal feito, e ao invés de jogar no ChatGPT direto e pedir a ajuda dele, a gente vai jogar aqui no mestre dos prompts e nós vamos ver a resposta que ele vai dar. Imediatamente, ele já tem uma inteligência por trás, que ele já vai criar um comando para a gente poder inserir lá no ChatGPT e criar o nosso chat inteligente. Os doutores vão entender quando eu finalizar aqui essa tarefa. Qual que é o princípio de um bom prompt? Que a gente tenha uma persona, isso é, a gente tem que pedir para o ChatGPT incorporar um especialista, e nesse caso aqui, o que ele entendeu só pela mensagem que é haja com um advogado especializado em rescisões contratuais e ofensas no ambiente de trabalho. Prompt para o assistente jurídico. Aqui, ele vai me detalhar as habilidades que esse assistente vai ter, que esse chat inteligente vai ter logo depois que eu finalizar aqui ele. Mas vamos lá, você terá a habilidade de analisar o contrato de trabalho e todos os documentos relacionados à rescisão para identificar possíveis irregularidades. Você terá a habilidade de redigir defesa completa abordando a acusação de roubo feita pelo empregador. Você terá a habilidade de elaborar uma reclamação trabalhista para reivindicar todas as verbas rescisórias. Você terá a habilidade de redigir uma petição inicial que inclua o pedido de indenização e danos morais. Você terá a habilidade de criar mensagens de e-mail para comunicar ao cliente sobre o andamento do caso. Você terá a habilidade de reunir e organizar provas, como testemunhos de colegas de trabalho ou registros eletrônicos. Você terá a habilidade de elaborar uma estratégia para audiências. Você terá a habilidade de preparar cálculos detalhados de verbas rescisórias. Então, aqui ele já vai entregar 10 habilidades que o ChatGPT vai ter que ter para poder ajudar a gente nesse caso aqui. Só que ele melhora ainda mais. Automaticamente ele faz a crítica, que é crítica e sugestões de melhoria. Então, ele entende ali só por aquele comando simples, que isso é, eu só disse para ele o caso, não incluí nenhum documento, não coloquei um inicial, não expliquei para ele profundamente, não apresentei provas, não dei para ele um comando muito complexo. Ele já me entregou tudo isso daqui. Aí ele pede o quê? Olha, seria bacana para a gente ter um prompt mais robusto ainda, que a gente tivesse a capacidade de aprofundar a análise documental, elaborar a elaboração de comunicação extrajudicial, por exemplo, o suporte emocional. Então, vamos supor que eu gostaria de incluir também nele mais essa inteligência ou propor qualquer tipo de habilidade aqui que ele deveria ter para poder me ajudar num caso específico. Eu poderia anexar aqui um documento, eu vou explicar um pouquinho depois, logo no próximo prompt, como que a gente faz isso. Aí, o que acontece? Vamos supor que eu queira aqui, ó, incluir essas habilidades que ele me sugeriu ou qualquer outra. É só vir aqui, ó, ele já vai dar. Você quer que eu critique novamente para melhorar seu prompt jurídico recomendado? Você quer que eu finalize e te entregue a versão final desse prompt jurídico? Eu vou pedir para ele incluir. Inclua as melhorias. Automaticamente, ele já vai reescrever o prompt
Então, eu poderia ajustar esse prompt aqui da maneira que eu quisesse, mas para a gente fazer aqui bem rápido, eu só quero que os doutores percebam uma coisa. Ele tinha 10 habilidades, agora ele tem 13. Olha só que interessante. Agora ele vai ter 13 habilidades. E aqui eu posso montar já um prompt bem robusto, da maneira que eu quiser, para qualquer caso, para qualquer tarefa, para qualquer área do direito, independente da complexibilidade. E ele vai ficar fazendo esse loop infinito de criticar e tentar melhorar. Detalhamento da estratégia de prova, estudo de jurisprudência, simulação de audiência. E os doutores podem vir aqui e ficar infinitamente otimizando esse prompt. Terminei o prompt, dei para ele toda a munição que ele precisa para poder me ajudar. Eu vou pedir para ele finalizar. Finalize e me entregue o prompt final. Prompt final. Agora, note o que vai acontecer aqui. Ele vai escrever o prompt do jeito que eu quis, com as habilidades, com a personalidade que eu quis que ele tivesse. Vamos esperar ele terminar aqui. E quando ele finalizar, aí nós vamos criar um chat inteligente, que vai cuidar de um caso específico ou de uma tarefa específica. Ele já vai me entregar e vai me dar uma mensagem aqui no final que eu quero que os doutores prestem bastante atenção. Então ele vai ter as 13 habilidades, é um prompt bem completo, e se eu quisesse ainda otimizar aqui mais, claro que com mais tempo eu conseguiria, mas vamos lá. Aqui embaixo ele vai dizer para mim, memorize todas as orientações acima, guarde-as e aguarde as próximas instruções do advogado. Os doutores vão copiar todo esse prompt aqui, desde o haja. Presta bastante atenção nessa parte. Vai vir aqui e copiou. E aí vai criar um chat novo. Eu vou criar um chat novo aqui no meu chat GPT, porque esse chat vai ser responsável por esse processo, por essa tarefa. Uma coisa muito importante é a gente não misturar conversas. E eu vou ensinar para os doutores aqui agora. Hoje, o chat GPT ele tem uma habilidade de lembrar muito a nossa conversa. Ele tem o que a gente chama de memória de contexto. Ele consegue entender muito tempo e ele vai guardar isso na memória. Então, se a gente for trabalhando um caso do começo ao fim, ele vai lembrar do que a gente escreveu lá no começo. Então, vamos aproveitar ao máximo essa capacidade para poder desenvolver esses chats inteligentes aqui. Eu vou pedir para ele aqui, simplesmente, vou colocar aqui o prompt e esse chat exclusivo se tornou um advogado trabalhista especializado em rescisões contratuais e ofensas no ambiente de trabalho. Ele não vai executar outra tarefa. Ele vai memorizar aquilo que eu falei e vai me avisar aqui que ele já está pronto para a gente começar o caso. Então, os doutores podem também, para enriquecer mais, vir aqui, anexar documentos, colocar qualquer tipo de prova, qualquer tipo de exemplo, tudo em PDF aqui e pedir para ele guardar ainda mais informações na memória. Esse chat vai ficar inteligente. Tudo guardado, mestre Rodrigo, pronto para a próxima tarefa, quando precisar. Como que eu sei que ele lembrou, que ele sabe que esse é o caso? Me explique o caso. Me explique o caso. Beleza? Vamos ver se ele lembra. Pelo que entendi, o caso envolve um trabalhador que foi demitido sem justa causa, mas o empregador fez uma falsa acusação. Aqui estão os pontos principais do caso. Então, aqui ele já entende que esse prompt aqui é para execução de uma tarefa específica. O que os doutores vão fazer? Os doutores vão vir aqui e notem que ele abriu aqui, ó, um histórico de chat. Esse histórico de chat, eu vou chamar ele de caso do João, para os doutores entenderem, no final, como que a gente consegue ter uma inteligência quase que eterna, para a gente poder ir trabalhando aqui, anexando documento, criando nossas peças, criando nossas defesas, criando os e-mails para atualizar o nosso cliente. É muita coisa que a gente consegue colocar dentro de um prompt e automatizar essa tarefa. Caso João. Tá ok? Só que aí, o João pediu para a gente dar um prazo para ele poder decidir, ou a gente está esperando algum documento, alguma prova, e nós não vamos trabalhar no caso do João durante, por exemplo, um mês. O que os doutores vão fazer?
vão arquivar esse chat e ele vai sumir. De repente, entrou um outro caso para mim, que é esse caso aqui, ó, uma tarefa complexa, mais complexa que essa um pouquinho. Me ajude na seguinte tarefa: analisar um contrato de fusão de empresas no ramo do comércio. Preciso verificar os seguintes pontos: cláusulas abusivas, possíveis erros na elaboração e como criar um relatório para o meu cliente, destacando os riscos e também apresentando uma proposta do nosso escritório com valores do nosso serviço e por que ele deve nos contratar. O que eu faço aqui agora? Ao invés de eu ficar perdido, como que eu vou fazer o ChatGPT me ajudar nessa tarefa? Eu simplesmente venho aqui no nosso querido mestre dos prompts jurídicos e peço para ele me ajudar nessa tarefa. Ele já vai incorporar uma personalidade, ele já vai incorporar um contexto para já nos ajudar. Haja como um advogado especializado em contratos empresariais, com foco em fusões de empresas no setor do comércio. Você terá as seguintes tarefas: analisar o contrato de fusão, verificar possíveis erros, elaborar um relatório, sugerir modificações no contrato, mitigar os riscos e por aí vai. Os autores poderiam aqui anexar o contrato para ele ver as provas, pedir para ele poder entregar num modelo de planilha, criar uma apresentação, tudo ele vai conseguir entender e, claro, que sempre tem que ser conferido, sempre tem que ser analisado o que ele está entregando, mas isso vai economizar muito tempo. Para a gente não ficar nesse vídeo muito tempo, eu já vou pedir para ele me entregar o prompt. Finalize e entregue o prompt. Beleza? Ele vai fazer a mesma tarefa. Lembrando, os doutores poderiam aqui, trabalhar muito isso aqui ainda, pedir mais habilidades, pedir para ele incorporar algum tipo de conhecimento jurídico através de escrita ou através do próprio anexar aqui um documento, e por aí vai. Preparei o meu prompt aqui, isso aqui ficou curtinho. Onde eu vou? Eu vou aqui em Haja e vou vir até embaixo e vou trabalhar aqui outro chat, beleza? Quando eu anexar aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai salvar na memória, vai abrir um novo chat aqui na lateral. Isso aqui ele faz como treinamento para a gente escolher alguma das respostas que a gente gosta mais. Eu vou colocar aqui: instruções armazenadas. Quando precisar de mais detalhes ou novos passos, estou pronto para ajudar. Ele não criou aqui um novo chat no histórico. Vou vir aqui e vou colocar caso da empresa XPTO. É muito importante que os doutores nomeiem os seus chats. Legal? E aqui vamos pedir para ele fazer uma tarefa bem rapidinho aqui. Então vamos supor que me explique como ajudar esse cliente. Como que ele sabe qual é o cliente? Ele já está com um prompt pré-definido. Para ajudar o cliente com essa fusão, o processo vai ser mais ou menos assim: analisa o contrato de fusão, relatório detalhado, sugestões de modificações. Está vendo que ele já está aqui colocando na primeira pessoa? Vou propor mudanças no contrato para eliminar riscos. Em seguida, vou apresentar uma proposta ao cliente. Vou elaborar argumentos que mostram. Então, aqui a gente pode personalizar para qualquer área do direito: direito de família, direito trabalhista. E as possibilidades aqui são infinitas. Agora, vamos supor que os doutores terminaram essa tarefa e vão mexer nisso aqui depois. E vão criar outros prompts, o mundo vai continuar girando e tal, e nós vamos aguardar a resposta da empresa XPTO para daqui 15 dias, depois que a gente fizer esse relatório e mandar lá para eles. Os doutores vão arquivar aqui e vão deixar sempre essa área aqui limpa, para os doutores trabalharem aqui no que realmente interessa para aquele dia. Mas vamos supor que lá o nosso primeiro caso voltou, o caso do João. O João voltou, nós vamos continuar trabalhando, ele mandou aquele documento. Como que os doutores conseguem conseguem voltar para aquele trabalho e, principalmente, ter uma linha de raciocínio de todo aquele processo e esse acompanhamento do processo pelo ChatGPT? É muito simples. É por isso que eu chamo isso aqui de chats inteligentes. Os doutores vêm aqui no canto direito, vêm em configurações, vão vir aqui em chats arquivados, e não importa o tempo que passou.
A gente vai voltar aqui no caso do João, pedir para desarquivar esse chat aqui embaixo e vamos voltar. E aí a gente pode continuar trabalhando nesse caso que já está com o prompt salvo. Então vamos supor que eu falasse, faça uma inicial desse caso. Ele já sabe o caso. Aos doutores, para dar uma robustez, por exemplo, poderiam anexar aqui o contrato, a procuração que ele passou, todas as provas, todas as notificações da empresa ou não, tudo que os doutores têm, coloca aqui dentro e pede para ele criar. Ele já vai criar uma petição inicial muito robusta. Depois os doutores vão vir aqui, vão pegar e vão dar uma trabalhada, obviamente, em cima e uma conferida, e depois é só colocar para imprimir. Então, dar esse contexto para o chat GPT é que eu chamo de chat inteligente. E a gente organizar aqui na lateral todas as nossas conversas, todos os nossos chats por tarefa, os doutores vão ter um aproveitamento muito maior no chat GPT. Beleza? Essa foi a ideia geral que eu quis passar aqui nesse vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Quero lembrar os doutores de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com o máximo de advogados possível. Se tiver interesse, se quiser se aprofundar, se quiser entender, não esqueça de solicitar aí a minha mentoria gratuita aí para a gente poder começar a implementar aí o ChatGPT no seu escritório do jeito certo. Entrem para o grupo VIP, é muito importante para não perder nenhum vídeo. E doutores, a gente se vê aí no próximo vídeo.